Agora vai começar, então, a gravar. Gravou. Gravando, então, agora vocês comecem a colocar os nomes de vocês, por favor. Tá? Gente, então, vamos lá. Iniciando, eu já fiz esse início no YouTube, agora eu vou fazer de novo aqui. É que a gente não conseguiu acompanhar. Eu só vi o primeiro slide maravilhoso, lindo, mas não estava conseguindo... Então, gente, infelizmente as tecnologias, às vezes, quando passam uma rasteira nas pessoas, né? Principalmente nos professores, né? Principalmente nos professores. Estou só anotando aqui no caderninho dos vacilos do Google. Para dar mais emoção. Dar mais por aí. emoção. Então, essa listinha é grande. Gente, então, assim, ó, para iniciar a nossa conversa, que eu nem chamo de palestra, a gente chama de palestra só para colocar o nome, né? Mas, assim, ó, agradecer a professora Marjorie, a professora Alice e as professoras Janine e Karine, em especial, que já são minhas amiguinhas do coração, né? As amiguinhas Alice ali e Marjorie são novas, sejam bem-vindas, né? A pandemia não deixou. A gente não teve contato ainda físico, só virtual, mas assim, vamos iniciar então a nossa conversa, tá? Eu vou passando os slides, sai dos slides e a gente conversa sobre o que a gente está ali, que a gente tem alguns tópicos ali de trabalho. O professor e orientador ali, Elton, já entrou, também estou vendo o professor Williams também. Queria pedir para os profs ajudar a gente a espalhar esse novo link do Meet para o pessoal entrar. Isso, nós estamos aí com 82, mas a gente sabe que o número de pessoas aí, principalmente dos terceiros, é grande, né? Eles devem estar meio perdidos, ó, tá aumentando rápido. Acho que eles estão achando agora. Live, então confundiram, né? Era para ser uma live, era. Gente, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Uma janela, na verdade, que é a bonita aqui. Eu já tava lá no quarto slide, já falando igual uma louca. Beleza, gente. Então, o nosso tema de conversa hoje é sabão, álcool, vacinas e outras coisinhas, né? Por que coisinhas? Porque a gente vai falar de micro-organismos, né? Células e os vírus que não são seres vivos e também não são células, certo? A gente vai tirar algumas dúvidas, aí vamos conversar sobre algumas coisas que estão aí na mídia, nas mídias, na verdade, e muitas são irreais, ou seja, elas não são verdadeiras, certo? Coloquei para vocês aqui nessa tela, como diz a Janine, muito bonita, né? Os micro-organismos, aqui os bonitos, tá? Desenhados. E aqui é uma computação gráfica de uma célula eucarionte, né? Então, a gente vê, olha como a complexidade celular. Enquanto a gente fala, por exemplo, mas por que não descobriram essa vacina ainda? Primeiro que a gente não descobre, a gente fabrica a vacina, né? Segundo que vamos dizer assim, as particularidades e as complexidades de uma célula são muito além do que a gente possa imaginar, né? E é por isso que é tão difícil. Entre outras porções aí da própria ciência, da química, da bioquímica, que estão envolvidas nesse nosso cenário, ok? Eu vou pedir desculpa para vocês com antecedência, porque, assim, onde eu moro tem galinhas, tem vacas, os quero-queros, que são muito barulhentos, pássaros de monte, vocês vão ouvir muito barulho de passarinho, então eles estarão aqui conosco na nossa conversa, tá? Vamos lá, então. Primeiras perguntas, então, que vão direcionar a nossa conversa. Por que devemos higienizar as mãos com sabão e álcool? Né? Por que será que nós precisamos fazer isso? Eu até preparei para vocês aqui vamos dizer assim, uma demonstração, né, dos lipídios aqui, e da ação do álcool e do detergente nos lipídios, tá? E o que são vacinas? E se elas possuem algum perigo, né, real, que é o que a gente vai conversar também. Por que a gente vai conversar sobre isso? Porque tem muitas notícias, muitas informações que estão trazendo coisas que não são verdadeiras, tá? E a gente vai desmistificar, é bem isso, desmistificar essas inverdades, ok? Iniciando, então, pelos vírus. Quem são eles, né? O que fazem? Onde vivem? Na verdade, os vírus, eles infectam, ou seja, eles conseguem infectar quase que, vamos dizer assim, todas as... Travou, Simone?
Para mim também tá travada. Deu uma leve travada também. Travou? Para mim também. Agora voltou. Agora voltou. Voltou? Vamos lá, então, continuando, né? O que são vírus? É que, na verdade, eu acho que trava, mas depois, na hora que volta, ela volta com atraso, ou não? Não volta. Não? Tá. Então, assim, ó, a primeira perguntinha ali, na verdade, o primeiro tópico que a gente vai discutir para responder essas questões aqui, tá? É, na verdade, o que são os vírus e se eles são seres vivos. Bom, segundo o que se sabe até agora, o que se entende pela ciência, os vírus, na verdade, eles não são seres vivos, eles são compostos aí de um ou outro material genético, né, ou seja, ou o DNA ou o RNA, e mais algumas proteínas na forma de uma capa, que a gente chama de capsídeo. Alguns têm membranas, né, essas membranas, na verdade, são oriundas, elas provêm das próprias células de onde eles infectaram e de onde eles se multiplicaram, geralmente, e ela utiliza, na verdade, essas membranas como uma capinha protetora, é o que o SARS-CoV faz, tá? E o marvadinho vai lá e rouba ainda isso da nossa membrana das nossas células, né? Dos macrófagos, que são as células que eles mais infectam ali. Então, os vírus, gente, eles vão infectar uma infinidade de seres. Vai depender, na verdade, da infecção de determinado vírus para determinado ser vivo, do tipo de célula que a gente está falando e as proteínas que compõem essas células, tá? Então, hoje o que se fala muito é por que o SARS-CoV-2, a gente depois vai ver de onde ele veio, né? Por que o SARS-CoV-2 só infecta, só é transmitido para seres humanos? Não é verdade. Na verdade, a gente sabe que a transmissão atual do coronavírus existem para várias espécies. A gente vai depois citar algumas delas. O SARS-CoV-2 é vamos dizer assim, é uma atualização de um tipo de coronavírus que se adaptou, ou seja, deu certo, a gambiarra da natureza fez com que ele desse, eu chamo de gambiarra mesmo, né, que é evolução, fez com que ele desse certo, e automaticamente ele achou um hospedeiro, que no caso somos nós, né, um hospedeiro que acaba circulando rapidamente, que faz com que ele se propague muito rápido, e principalmente pela ignorância também de não se utilizar de formas de proteção. Tá? Que é o que mais... Ignorância, quando eu falo ignorância, não é a palavra porque é ignorante no sentido grosseiro. Quando eu falo ignorante, porque ignora o conhecimento, né? Ou seja, quando ignora, na verdade, ele pode ignorar porque não conhece aquela informação e não construiu o conhecimento, ou porque ele ignora porque, literalmente, ele acha que aquilo não vai fazer diferença, tá? E aí, o que são vírus, então? Eles são pedacinhos, né? Uma associação muito pequena e organizada de macromoléculas, biomoléculas, na verdade, né? Que utiliza as nossas células para se multiplicar. E eu coloquei para vocês aí na tela alguns exemplos de micro-organismos ali, né? No caso de vírus, adenovírus, nós temos ali herpes vírus, que causa o herpes, né? Nós temos ali o vírus da raiva, nós temos o do sarampo, né? Enfim, a gente tem uma infinidade de vírus. Eu sempre, se vocês perceberem, eu estou sempre colocando aqui uma coisinha no final, que é para referenciar. Observem que as informações que são referenciadas em livros, por exemplo, em artigos científicos, elas são informações na sua 99,99% são certeiras, ou seja, elas são corretas, elas são verdadeiras. Então, temos que ter cuidado nas informações que a gente está recebendo. Eu vou sempre alertar durante a nossa conversa sobre isso, tá? E aí a gente chega aqui na composição dos vírus, tá? No caso, nós temos dois tipos de vírus atualmente, vamos dizer assim, estudados. Nós temos os vírus não envelopados e os vírus envelopados. Os dois têm basicamente a mesma constituição. A única diferença, então, é que os envelopados, ou seja, esse envelope que se tem aqui, ele é uma membrana que veio, vamos dizer assim, da membrana celular da célula de onde ele teve a origem, ou seja, de onde ele se multiplicou, onde ele entrou, se multiplicou, e na hora de sair, ele arrebentou aquela membrana e levou um pedaço para ele, no brotamento, que é vamos dizer assim, um momento em que ele começa, então, a sair das células do hospedeiro, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu acho que tem gente me perguntando também. Ok. Eu acho que eu acabei fazendo arte aqui, só um instantinho, gente. Deixa eu mandar o link para os
ser humaninhos aqui, porque eles estão me pedindo. Ser humaninhos, meus alunos das outras turmas, tá? Ok, eu acho que agora fechou. Beleza, agora foi. Então, gente, nós temos esses dois tipos de vírus. Observem que os dois têm ácidos nucleicos, os dois têm o capsídeo, que é formado pelos capsômeros, que são essas proteínas na forma de bolinhas aqui. Eu acabei não ligando a minha caneta digital aqui, tá? Então, nós temos essas bolinhas, então, são proteínas, e tem material genético, que pode ser de DNA ou de RNA. E aí, aquele marvadinho que tem eu chamo de marvadinho porque ele acaba se protegendo melhor do ambiente, que tem esse envelope, que é formado no momento que ele brota das células, ele tem, então, lipídios, já é aqui vamos dizer assim, um pontinho, uma informação para a gente responder aquelas perguntas lá sobre por que álcool, por que detergente, tá? Então, aqui, a formação, ou melhor, a composição dessa membrana, desse envelope, tem lipídio, tá? E aí, eu coloquei para vocês aqui a estrutura dos vírus no contexto geral dos envelopados, e aqui ele traz algumas informações a mais, né? Então, a gente tem aqui as enzimas, então, elas facilitam a sua replicação, muitos têm, mas alguns não têm, a sua replicação dentro das células, né? Aí ele tem algumas informações, depois eu posso disponibilizar para vocês, as professoras, na verdade, a Karina já tem, né? Esse PDF, esse PowerPoint na forma de PDF, para vocês guardarem aí, que são coisas bem interessantes, tá? Até para estudar, para os vestibulares e coisa e tal. E aqui eu coloquei, então, essas informações extras aqui, né? Do envoltório, desse envelope ali. Então, eles, no caso, possuem uma bicamada lipídica. E eu não sei se vocês lembram, espero que sim, mas quando a gente fala de célula, a gente fala de bicamada lipídica, que é a nossa membrana, tá? Então, ali tem um pedacinho da membrana da célula do hospedeiro de onde ele foi replicado, que ele rouba, vamos dizer assim, e isso até facilita depois para ele entrar numa nova célula parecida com aquela que ele entrou e que ele roubou a membrana. E aí ele adquire essa membrana das células, né, e leva com ele. E aí, no caso, a gente sabe que atualmente esse material, como ele tem composição de lipídios, ele acaba sendo danificado por detergentes e álcoois, certo? Então, por exemplo, eu vou trazer para vocês, deixa eu só ver aqui a minha apresentação, depois eu trago esse outro arquivo ali. Então, aqui eu coloquei, olha, o óleo tá caro, hein? Eu tive que gastar meu óleo aqui em casa, tá? Eu coloquei, vocês estão vendo aqui, alguém abre o microfone, estão vendo que eu coloquei 2 copos com água e óleo? Estamos vendo. Sim. Sim. Beleza. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na verdade, nos dois eu vou colocar aqui corantes, aqueles corantes comestíveis que a gente usa para fazer tortas, enfim, para fazer docinho colorido, né? Um eu vou colocar azul, o outro eu vou colocar rosa, que é o que eu tenho em casa, tá? E eles, então, vão fazer aqui o papel de, vamos dizer assim, mostrar para vocês que, às vezes, a maior parte dele não vai conseguir ir para baixo, porque a gente tem aqui uma membrana, ou seja, uma camada de lipídio, e a segunda camada aqui, são 2 fases, na verdade, de água. Então, essa camadinha aqui, ela vai equivaler, na nossa experiência, àquilo que o vírus tem no seu entorno, ou seja, a camada lipídica. É claro que aqui não vai ficar tão certinho, né? Mas vamos tentar mostrar aqui para vocês o que acontece quando a gente coloca álcool ou detergente, tá? Então, eu vou colocar só algumas gotinhas aqui de corante, tá? E aí ele fica dessa maneira ali, como vocês estão vendo, certo? Deixa eu abrir, deixa eu sair da apresentação. Simone, posso te ajudar? Pode. Pega uma folha de papel sulfite e coloca por trás do copo, que a gente não vê a tua imagem da parede, fica melhor para a gente conseguir ver. Então, vamos lá, ó. Então, nós temos... E aí, no lápis de química, a gente faz então, assim. vocês estão vendo aqui o corante, o óleo e a água. Vocês estão... Ó, agora ele começou a cair, ó, tá? Então, é para você só ver a diferença entre as 2 fases. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar óleo. Vamos ver o que acontece com essa membrana de lipídio? Vamos ver se vai dar certo. Tá? Como a gente precisa de também vamos dizer assim, um movimento físico aqui,
Olha lá, a gente tinha, na verdade, duas fases. Agora, a gente só tem uma. Por quê? Porque a gente rompeu os lipídios. Então, quando você utiliza, claro que daqui a pouco aqui a quantidade de óleo, de gordura aqui é tão grande que ela vai formar uma nova camada. Mas quando a quantidade de detergente, ó, vou eu gastar meu detergente, ó. A quantidade de detergente é maior, observem que ela vai se desmanchando, tá? Agora, observem, eu coloquei o corante só para vocês verem a diferença, tá? Bom, agora a gente vai fazer isso, só que com o álcool. Aí todo mundo deve estar assim, quem não entende um pouquinho de química, fica assim, o que tem que as professoras de química pediram para falar sobre isso e sobre a ação do álcool, né? Química e bioquimicamente. Agora a gente vai usar, então, outro copo. Opa, tá? Eles vão, como ele tem uma densidade um pouquinho diferente, ele vai para baixo, ó, tá? Ele vai começar a romper a membrana ali, só para mostrar para vocês. Beleza, agora eu vou fazer outra coisa, eu vou colocar o álcool. Vamos ver o que acontece com essa membrana. Só um instantinho que o meu álcool ele foi fechado por uma semana, de tanta força que eu usei. Aqui, ok? Vamos ver o que acontece com esse álcool. Observem ali, olha lá, como rompeu rapidamente. Tá? Então, o que acontece aqui? O álcool e o detergente acabam rompendo essa membrana de lipídio. Lembrando que essa membrana aqui, ela sugestiona para a gente o que acontece ali, né? Os lipídios do vírus, olha lá a diferença. Tá? E é por isso, então, que a gente usa, gente, o detergente, no caso, o sabão e o álcool. É esse o motivo. A gente precisa romper a membrana que tem lá, esse envelope que tem lá no SARS-CoV, ok? Vou voltar a apresentar aqui para a gente continuar. Se você tiver alguma dúvida, coloquem lá no... não, peraí. Coloquem ali no chat, tá? Aqui. Ok. Continuemos, então. Sabendo disso, então, a gente sabe que a utilização tanto do álcool quanto do detergente ela é necessária para romper essa camadinha, né? Esse óleo, esse lipídio que a gente tem ali, a gente observa e sabe que tem ali no vírus. E aí eu coloquei para vocês alguns vírus e agentes que são eficazes contra eles. Então, eu coloquei ali para vocês, ó. Vírus da raiva, o ebola, que é ou o Marburg também, que é um outro coleguinha dele ali complicado, vocês já devem ter ouvido falar do ebola, né? A gente acha que tá tudo certo, mas se vocês procurarem bem, ele também tá, vamos dizer assim, tá complicando a vida lá na África, tá? E também já saiu de lá há algum tempo. Paramyxovírus, influenza, o influenza é aquele que causa a gripe, tá? E aí nós temos vários tipos de gripe. Observem que ali a gente utiliza a maior parte deles, né? Sabão, detergente, álcool, hipoclorito, que é o que a gente chama de quiboa aqui no sul, solventes orgânicos, né? Detergentes, e aí tem uma infinidade. O próprio calor também. E aí, cada tipo de vírus, a gente sabe que ele pode ser destruído de uma tal maneira. E aí vem aquela questão. Então, por que a gente não usa? E eu acho, às vezes, essa questão um tanto quanto imatura, né? Se a gente consegue matar ou destruir essa bicamada lipídica e o vírus vem a morrer porque fica sem essa proteção, né? Isso quando ele está fora do nosso organismo. A gente pode usar o álcool detergente. Por que a gente não pode usar isso como um preventivo, ou matar os que estão dentro, os vírus que estão dentro do organismo? Porque não pode, né, gente? Não tem como. Você não vai beber um álcool desse nível aqui, desse tipo, e detergente para isso. A gente precisa, na verdade, a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, como a gente deve ensinar o nosso organismo a se defender, através da imunização, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês todos os vírus, tá? Ou aqueles que são os mais complicadinhos, e como a gente pode, então, matá-los quando eles estão no externo, no ambiente em que nós temos aqui, ou seja, nas mãos, no próprio corpo, né, fazendo higienização, ou nas bancadas, nas torneiras, nas maçanetas, nas portas, e assim por diante, tá?
E aí, para finalizar essa nossa conversa do álcool e do sabão, eu coloquei para vocês 2 citações aqui de livro do Tórtora, que é um livro de microbiologia. Os álcoois, então, matam as bactérias e os fungos, mas não alguns vírus, né, ali, os endosporos, na verdade, que são formas adormecidas de bactérias, mas os vírus não envelopados. O mecanismo de ação do álcool normalmente é a destruição da proteína, mas ele também pode romper as membranas. Então, na verdade, ele acaba dissolvendo os lipídios desses vírus que são envelopados. E aí ele não mata. Ele, na verdade, ele não mata no início, vamos dizer assim, de imediato. Ele acaba matando porque o vírus fica totalmente desprotegido e, na sequência, ele acaba morrendo, entendeu? As bactérias, por exemplo, morrem automaticamente, ou, vamos dizer assim, numa sequência muito rápida quando a gente coloca álcool. Os vírus, eles acabam morrendo numa sequência. Por quê? Porque a gente acaba desnudando ele, ou seja, retirando aquela membrana de proteína, ou melhor, de lipídios que ele possui, que é o envelope, ele fica super susceptível ao ambiente. Como ele não consegue sobreviver, os vírus, na verdade, que não possuem envelope, eles ficam mais sensíveis, ele acaba morrendo fácil, tá? No caso do sabão, eu coloquei ali também para vocês, o sabão rompe o filme oleoso em gotículas pequenas, tira, ele acaba desmanchando, né? E aí acaba, então, matando esses micro-organismos, porque sem esse biofilme, ele acaba morrendo, tá? E aí eu coloquei para vocês aqui também sobre as máscaras. Muitas pessoas estão questionando das máscaras, né? Por que as máscaras evitam a contaminação? Eu recebi, inclusive, no meu Facebook e Instagram, ex-alunos perguntando e afirmando algumas coisas. Por que a gente usa tal máscara para pó, tal máscara para radiação, tal máscara para infinitas situações, né? E por que a gente vai usar uma máscara de pano, ou, no caso ali, de material específico, né? Para máscara, que é o que a gente está usando atualmente. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que essa é uma medida de proteção, tá? E olha ali o que está dizendo nas recomendações sobre o uso de máscara no contexto da Covid-19, que é a doença, no caso, né? Orientações provisórias, que é o que a gente tem de imediato. Isso foi lançado, né, em 5 de julho de 2020, que é quando a gente já estava com o mundo em pandemia, ou seja, a gente pode dizer que 99,99% de todo o planeta, não é uma coisa única da gente aqui, do Brasil, né, já estava com essa problemática. Então, a máscara, ela é necessária, principalmente quando nós temos síndromes respiratórias. Por quê? Ela evita o contato nosso com pessoas que já estejam com a doença e das pessoas que estejam com a doença, para que eles não transmitam, então, para nós, tá? Por quê? A finalidade da máscara é evitar, então, que o portador transmita o vírus a outras pessoas, ou seja, ele não seja uma fonte transmissora, ok? E a utilização, então, para as pessoas que não estão infectadas, mas eu não estou infectada, como é que você sabe? A boa parte das pessoas são assintomáticas, ou seja, não tem sintomas, então você pode possuir uma das 3 cepas virais que estão em circulação no mundo, tá? A gente sabe que a da região aqui de Santa Catarina, ela tem uma, vamos dizer assim, ela tem uma característica muito parecida, né, ou se não similar, com aquela variante que tem na Itália, ok? Então, daquele vírus inicial que se tinha, né, lá na China, lá no Japão, naquela região, em Wuhan, na verdade, ele já tem 3 variantes. E uma dessas variantes é aquela que se atualizou, vamos dizer assim, se modificou na Itália. Então, essa é o que nós temos aqui. Mas a gente sabe que não é a única. Então, é a que predomina, vamos dizer, na região. Então, podemos ter outras. E aí, essas outras podem ser também diferentes, porque para cada hospedeiro, vocês sabem que há uma adaptação. A gambiarra da evolução vai trazendo novidades evolutivas. E aí os vírus vão se adaptando, vamos dizer assim, aos hospedeiros, e o hospedeiro também acaba trazendo informações para o vírus, e o vírus vai evoluindo. Automaticamente, ele vai fazer tantas vezes as suas cópias, tantas vezes, a maioria das cópias não vão dar certo,
no seu início de mutação, mas alguma daquelas vai dar certo. E é essa que a gente chama de alta infectividade. Por quê? Porque ela não sucumbiu ao hospedeiro, e ela vai ser transmitida aos outros. E é aí que entra o problema, é aí que está o ponto-chave. A gente não sabe se nós estamos ou não portando. E atualmente, gente, isso eu vou replicar aquilo que eu ouvi da especialista da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós tivemos uma palestra há pouco tempo ali no curso de análises clínicas com a doutora Maria Basso, e ela nos disse, então, que o que traz, na verdade, certeza, né, de que a pessoa está ou não portando o vírus, uma dessas 3 cepas, é o teste genético, que é aquele que se coleta no fundo nasal, na cavidade nasal. Para que se tenha uma noção se a pessoa está ou não com a infecção, a gente faz o teste de sangue, né, para determinar se a pessoa tem ou não anticorpos. Mas isso não te traz vamos dizer assim, uma certeza muito grande. Então, você não sabe se tem ou não. E você pode ter uma forma que é latente, uma forma que é, vamos dizer assim, neutra, né? Então, não dá para saber. Então, é por isso que a gente tem que usar a máscara. E aí, gente, vem a informação. A máscara impede que as gotículas da saliva e das secreções passem de uma pessoa para outra. O vírus, ele está na saliva, está na gotícula, está no espirro, está na tosse, ou seja, nos aerosóis que nós produzimos quando falamos. Nesse momento, por exemplo, eu estou produzindo, mas a gente não consegue ver, né? Por quê? Porque é de um tamanho que não é perceptível aos olhos, mas a gente está produzindo. Então, a máscara serve para isso. Algumas pessoas reclamam, mas a máscara me sufoca, mas o meu óculos fica... Sim, faz parte, está no processo, a gente tem que confiar no processo, né? Então, é por isso que a máscara, ela é necessária. E aí, nós temos ali o risco de exposição ao vírus da Covid. A gente tem que entender que há áreas, pelos estudos que a gente tem ali, estatísticos, né, e demográficos, que a gente tem locais que nós estamos mais vulneráveis no estado, e no Brasil, e no mundo, e tem locais que já estão saindo dessa vulnerabilidade. Ou seja, que tem um índice de infecção, de contaminação, né, de transmissão, na verdade, maior ou menor. E aí a gente tem que considerar isso também. Enquanto nós estivermos no índice que nós estamos agora, a gente não pode nos livrar, vamos dizer assim, dessa premissa da máscara, tá? Do álcool e do sabão. É o que a gente precisa atualmente. Até que, então, nós tenhamos a vacina, que ela já está aí em curso, vamos dizer assim, né? E esse novo coronavírus, por que a gente chama de novo, né? Porque ele é diferente, já existiam outros. Ele é chamado de SARS-CoV-2, de fita simples de RNA. Como eu falei para vocês, a gente classifica de RNA e DNA, mas dentro dessas duas classificações, nós temos fita simples, fita dupla, entre outras classificações. O pessoal de análises clínicas já estudou isso comigo. As proteínas, então, estruturais que vão codificar pelo genoma do COVID, ou COV2, que é o nome também que a gente acaba dando a ele, facilita a entrada desse vírus e montagem dentro da célula hospedeira. E aí, nós temos aqui as spikes, que são essas proteínas que estão aqui na superfície do SARS-CoV, que essas marvadinhas aqui, elas acabam sendo a chave de uma fechadura das células, porque as células... as suas membranas acabam, nossas células, né, acabam, então, sendo ali controladoras, né, vocês devem ter estudado ali transporte de membrana, no ensino lá no primeiro ano em biologia. Então, o que entra e o que sai da célula é tudo controlado. Então, como é que o vírus entra? Primeiro, ele usa essas proteínas, essas spikes aqui, junto do seu envelope de lipídios e o seu envelope proteico, e acaba, então, facilitando, porque acaba sendo uma chave numa fechadura. O que acontece? O macrófago, que geralmente é a célula que vai lá e acaba deixando adentrar esse vírus nele, né? Ele tem essas proteínas que encaixam direitinho nessas spikes do vírus e ele entra. Então, ele tem a chave para entrar nas células. São essas proteínas. Elas também facilitam para a gente até na detecção dela, nos exames. Então, elas também podem ser usadas. E eu coloquei uma informação para vocês ali, ó. Os coronavírus, que são os CoV, são vírus esféricos, com diâmetro de 60, 140 nanômetros, então são muito pequenininhos. Tem aquelas partículas em picos, tá? E aí a gente chama aquilo de coroa, por isso que é coronavírus. E aí acaba, então,
sendo ele tão facilmente ele consegue entrar nas nossas células, ou melhor, na célula. A gente vai saber em que local que ele entra, né, especificamente. Ele não entra pela pele, por exemplo. E aí, por que o SARS-CoV-2 é facilmente transmitido e não é contido pelo próprio sistema imunológico? Então, primeiro que a transmissão ocorre aí por fomites, ou seja, são esses locais de contatos, né, com a pessoa portadora, com ou sem sintomas. Ou também, por exemplo, um fomite pode ser uma maçaneta, pode ser uma cédula de dinheiro, pode ser uma moeda, pode ser um copo, pode ser uma caneta, quando a gente vai assinar alguma coisa no local, enfim, num computador que é público, que não é particular, celulares, que a gente acaba compartilhando, vai mostrar a imagem, coisa, é um fomite, é um local, por isso que a gente tem que usar bastante álcool nas mãos, ou lavar as mãos com bastante, vamos dizer assim, muitas vezes durante o dia, né? O vírus, então, ele apresenta mutações importantes para essa cadeia de transmissão que a gente tem. 80% das mutações estão relacionadas às alterações da proteína, que é aquela que eu falei para vocês, que aí facilita a entrada na célula humana, tá? E essas mutações, então, também podem influenciar na gravidade e na disseminação do vírus. Como eu já citei para vocês, nós temos aí 3 variações do vírus, né, desse atual. Então, ele também tem essas modificações nas proteínas. E aí, o SARS-CoV-2, então, ele não se apresenta, não demonstra-se ser imunogênico ou antigênico. O que quer dizer isso, né? Ele não consegue conferir uma imunidade ao portador. Ele não consegue dar imunidade que dure. O que acontece? Em Wuhan, que foi o epicentro do problema, algumas pessoas pegaram mais de uma vez. Agora, o que não se sabe, porque não se tem muita informação também sobre isso, é se a pessoa que pegou pela primeira vez, ou seja, foi infectada e teve a Covid, foi por primeira, ou segunda ou terceira variação? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, não se sabe em Wuhan, por exemplo, se a pessoa teve contato com a primeira, com a segunda ou com a terceira variação, enfim, não se sabe. Pode ser que ele tenha pego 2 tipos de vírus, dos coronavírus ali, do SARS-CoV-2, mas com variações diferentes. Então, ele não dá imunidade. Ele dá uma imunidade aí de 6 meses, tá? Então, o que acontece? Assim como a vacina que foi produzida para o HPV, que é aquele vírus que causa ali o câncer de colo de útero, né? E também as verrugas genitais, ele também fazia isso, ele não dava para a pessoa imunidade, então a pessoa podia pegar várias vezes. Mas a vacina atual para o HPV, ela já traz acaba sendo imunogênica, ou seja, traz defesas, a imunidade acaba sendo duradoura, por isso que as pessoas estão fazendo a vacina. O que pode acontecer? Eu estou replicando a informação, então, da especialista nisso, que é a doutora Basso, lá da UFSC. A vacina do SARS-CoV-2, aí do coronavírus, né, o atual, ela poderá também seguir os mesmos moldes, talvez, é uma possibilidade. O vírus em si não dá imunidade para a gente por muito tempo, mas talvez a vacina seja como a gente faz aí da influenza, da gripe, né? Então, todo ano a pessoa vai lá e faz a vacina. E aí vem aquela questão em cima disso. Ah, mas nem todo mundo toma vacina contra o H1N1, que é a influenza A, que é o que nós também tivemos em 2009, aí naquela década, um problema, né? Que não foi tão grande, mas foi aí um ensaio para o que a gente está passando. Gente, e aí entra aquela situação. Lembra que no início muitas pessoas entraram em contato com a vacina? E que depois, então, a transmissão foi diminuindo? Bom, quanto mais pessoas tiverem acesso à vacina, ao passar do tempo, o vírus vai se estagnando, porque ele não vai se replicando e passando para outras pessoas na mesma velocidade que ele iria passar ou ser transmitido se as pessoas não estivessem sendo vacinadas, não estivessem sendo imunizadas. Então, é por isso que a gente precisa da vacina, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre vacina um pouquinho mais lá na frente, tá? Aí vem aí, o vírus já existia? Sim e não. O que existia, então, é que lá em 1931, isolaram um vírus, o primeiro coronavírus, que é o HCoV-229E, de humanos. E aí, em 1965. E aí, até a primeira síndrome respiratória inicial, ali em 2002, né, com apenas os dois coronavírus HCoV eram conhecidos, o 229E e o OC43, eles são colocados assim por siglas mesmo, tá?
Uma vez identificado, então, o causador da SARS, né, que é o SARS-CoV, identificaram-se mais 2 coronavírus. Existem 3 grupos, então, agora, o grupo 1, 2 e 3, que são esses que a gente tem ali, né, e sendo que até essa informação aqui, ou seja, até 2014, ainda não existia coronavírus humano, daquele tipo que causasse daquela forma que causasse esse tipo de infecção, tá? E aí eu coloquei para vocês essa imagem bonita aqui, ó, tá? Nós temos aqui origem, morcegos, ou seja, o coronavírus, esse coronavírus aqui, esse código que a gente conhece, a gente não sabe qual é o intermediário, ou seja, do morcego passou para quem que passou, né? A gente não sabe. Nós temos também uma que passa para os camelos, e aí nós temos outro tipo de coronavírus que é dos ratos para os bovinos. Nós temos esse, que é o HKU1, que não se sabe qual é o intermediário, tá? Então, é do rato para algum animal que passa para o ser humano. Aqui, o SARS-CoV, vamos dizer assim, que é do morcego para um tipo de canídeo, tá? Um cachorro do mato. E, na sequência, o MERS-CoV, que é o que aconteceu, que a gente vai ver daqui a pouco, se eu não me engano, lá nos Emirados Árabes, que foi do morcego para os camelos. Aqui é uma lhama, tá, gente? A professora se confundiu. E aqui, no caso do morcego para os porcos. Lembrando que todos esses contatos de animais, esses animais selvagens, com esses animais que podem ser domesticados ou selvagens, acontecem porque nós, humanos, fizemos acontecer. Retirando florestas, diminuindo espaço, para eles acabam invadindo também, acabam adentrando as cidades e as áreas urbanas, certo? E aí, existem outros coronavírus? Sim, essa lista maravilhosa que vocês já viram anteriormente, mas aqui ela está, então, na forma da filogenética, trazendo as possibilidades. Então, aqui o início não se sabe, mas se sabe, então, dessas existências dos coronavírus todos, tá? E aí, até o pardal entra na história, o peru, enfim, ó, a bronquite infecciosa aviária, baleia branca, e aí vai, tá? O SARS-CoV-2 está aqui, então a gente tem a divisão dos ramos aqui. Percebam que o SARS já existia, ou seja, essa variação já existia, mas nós estamos aqui no SARS-CoV-2, ok? E aí, 7 espécies de COVs, né, causam doenças em humanos, e aí 4 destes são prevalentes, causando os resfriados comuns, que não são causados pela influenza, pela gripe em si, e acabam, então, causando os resfriados comuns que a gente tem aí em pessoas imunocompetentes, aquelas que não têm uma imunidade legal. As outras 2 espécies de COVs ali, da síndrome respiratória aguda, que é a SARS-CoV, e o CoV da síndrome respiratória do Oriente Médio, por isso MERS-CoV, né? Estes 2 são de origem zoonótica, e aí a professora explica o que é zoonótico, ou seja, que vem de animais, são transmitidos de animais, assim por diante, e acabam, então, saltando de espécies animais diferentes para os humanos, por isso que a gente chama de zoonótico, né? A gente acaba se perdendo muitas vezes nessas palavras. Então, por exemplo, veio do morcego, veio do pangolim. Hoje eu vou mostrar a imagem do pangolim, que às vezes as pessoas ficam, o que é um pangolim, né? É bem bonitinho. E aí, ele acaba saltando dessas espécies. Lembrando que cada espécie, ou seja, cada animal, todas as espécies que a gente tem aí no mundo, acaba tendo a sua flora normal, ou seja, aqueles micro-organismos que são da constituição deles. Nós temos as nossas. E acabamos, por contato, pegando, vamos dizer assim, e compartilhando com outros seres. Ok? E esse SARS-CoV, então, só para vocês terem uma ideia, o SARS-CoV, não o SARS-CoV-2, o SARS-CoV, que é o original, vamos dizer assim, né? Ele causou surtos, então, lá na China, na província de Guangdong, né? E em 2002 e 2003. A gente ficou sabendo? Não, a mídia não falou, porque aquilo não era interessante naquele momento, né? E no caso do MERS-CoV, foi responsável pelo surto, então, lá no Oriente Médio em 2012, já não faz muito tempo. A mídia trouxe isso, assim, amplamente? Não trazia não tinha tanta, vamos dizer assim, não era tão específico para a gente, sabe? Não tinha, não fazia sentido naquele momento, né? E como previsto,
pelos cientistas em dezembro de 2019, ou seja, os próprios cientistas as áreas afins, enfim, né, a microbiologia, a biologia e tudo mais, sabia disso. Já estavam falando sobre isso, já estavam citando isso, produzindo artigos específicos, produzindo pesquisas, colocando isso para que fosse divulgado, para que as pessoas tivessem mais cuidado, né? E aí, acabamos aí tendo essa pandemia. Então, na verdade, uma das possibilidades que a gente tem é que isso não fazia sentido, vamos dizer assim, falar abertamente ao público, né? Mas como aquilo tudo estourou de 2019 para 2020, a gente está vivendo, infelizmente, o que nós temos aí. Coloquei para vocês duas informações aqui, duas imagens, para só resumir o que eu falei até agora, depois eu vou passar esses slides para vocês, na forma de PDF, e aí eu coloquei para vocês a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS-CoV, e a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS-CoV, e atualmente a SARS-CoV-2, que é o que a gente tem, né? Então, a gente já sabe, nessa imagem aqui, a gente tem as informações vamos dizer assim, naquele momento ali, né, desde maio de 2015, o problema da MERS-CoV aqui, quais são os sintomas e tudo mais, tá? Então, os casos foram pequenos, foram poucos, mas o número de mortos foi bem grande. Aliás, em relação aos casos, né, se a gente for fazer um paralelo ali, deixa eu ver aqui, não, nenhuma informação extra. E aí, o SARS-CoV foi criado em laboratório, vamos lá para uma fake news, né? E por último, e não menos importante, devemos mencionar que ele não foi criado em laboratório. E aí, no estudo, utilizando ferramentas de bioinformática, fui comparando os genomas, então, do SARS-CoV-2 com outros coronavírus que tem nos animais, como morcego, rato, pangolim, né? E aqueles que foram estudados em laboratório, coisa e tal, viram, então, que eles são muito diferentes. E aí vem aquela informação, então, verdadeira, né, gente? A gente sabe ali que ele foi derivado de morcegos, que são animais, então, selvagens, foi transferido a pangolins, e aí, para a espécie humana, como algumas culturas consomem esses animais selvagens, a transferência foi pela alimentação dessa carne, então, morcego, pangolim e tudo mais, de maneira que foi transmitido, então, para nós seres humanos. Como ele se adaptou muito rapidamente e a gambiarra da evolução fez a coisa girar, ou seja, acontecer, ele acabou, de tantas maneiras, conseguindo aí ser transmitido facilmente, tá? Quais são os hospedeiros naturais, né? Então, nós temos ali o pangolim, esse bonitinho aqui, ó. Eu chamo ele de bonitinho, parece que ele tá sempre pedindo alguma coisa quando ele tá em pé. E aí nós temos que a principal argumentação, né, de que o SARS-CoV-2 não foi artificialmente produzido, é que ele é extremamente parecido, ou seja, muito parecido com outros coronavírus, então, isolados lá nos morcegos da província de Wuhan em 2013. Ah, mas como assim, parecido? Lembra que eu falei para vocês que cada vez que o vírus entra no hospedeiro, ele acaba enfrentando, vamos dizer assim, a imunidade, o sistema imunológico daquele hospedeiro, e aí, de tantas maneiras que ele tenta se replicar, algumas não dá certo, aquelas que dão certo é porque ele achou um modo. Se ele achou um modo, ele se modificou. Então, das réplicas que ele faz, vamos dizer, das suas cópias, algumas delas vão dar certo. E essas que dão certo, acharam o caminho. Achando o caminho, foi, tá? O animal onde foi encontrada a sequência, então, do material genético do RNA muito semelhante ao SARS-CoV-2 que a gente tem, é um pequeno morcego, e é esse bonitinho que eu botei para vocês aqui, todo mundo acha que o morcego é feio, mas eu, particularmente, né, acho muito bonitinho, ele é simpático, ele tem uma carinha achatadinha, mas ele é bonitinho, tá? E ele é pequenininho. Só que a gente tem que entender que o gênero ao qual ele pertence, né, Rhinolophus, aqui, existem aí 109 espécies diferentes. Então, a gente pode também prever aí, sim, né, por cima, vamos assim fazer uma geral, de que se a gente tem uma espécie, que é essa ali, o affinis, né, que é o Rhinolophus affinis, que é o morceguinho ali, e que ele tinha esse vírus muito parecido com o atual SARS-CoV-2, o que pode ser que tenha nessas outras espécies? E aí vem aquela pergunta, então tem que matar esse animal. Não, gente.
Se a gente for matar tudo aquilo que nos incomoda, a gente vai esterilizar o mundo inteiro, né? Porque tem muita coisa que incomoda a gente. O que a gente tem que entender? Primeiro, entender que foi a nossa ação que fez isso acontecer, e em segundo, que a gente tem que se adaptar às situações. O mundo é feito de adaptações, a vida é feita de adaptações. Quais são os outros animais portadores, além daqueles que eu já falei para vocês? Esses lindinhos que a gente tem aqui, que seriam os morcegos. Olha o tamanho desse morcego, gente, ele é dedos, tá? O pangolim, como eu falei para vocês, ele parece estar sempre pedindo alguma coisa, tá? A gente tem aqui duas espécies, na verdade, de mamíferos, 3, né, na verdade, aqui, né, a gente tem várias, né? Mas nós temos aqui o camelo, nós também sabemos das ilhamas. Esse aqui, ele é uma espécie, daqui a pouco eu acho que eu coloquei para vocês aqui. Isso aqui é um cachorro do mato, tipo que a gente tem por aqui, que a maioria de vocês nunca viu, mas a gente tem na nossa região, tá? Ele tem as orelhinhas pequenas, a cabeça pequena. Essa é uma espécie de lar. E aí vocês podem estar pensando, tá, será que as nossas espécies de cães do mato não têm? Os nossos morcegos não têm? Gente, eles podem ter infinitas possibilidades de vírus. Todos os animais têm. Plantas têm vírus. Então, por que não? Né? E aí, então, chegamos aqui. Como o SARS-CoV-2 consegue invadir as células? Bom, a gente já viu que as proteínas facilitam a entrada ali e a remontagem dos virions, no caso seria ali os vírus, né? Então, a proteína é o maior grupo, vamos dizer assim, de proteínas estruturais, que a gente tem ali algumas já específicas, M, E e N, tá? E eles conseguem, então, por essa formulação delas, acabam, então, sendo transmembranários. O que é isso? Elas acabam estando tanto fora quanto dentro da célula. Automaticamente, e do vírus, no caso, né? Ela acaba se ligando a esse material e facilitando a entrada do vírus na célula, tá? Aqui eu botei só um desenho para vocês verem como acontece. Então, como eu falei, aquele chave e fechadura do próprio vírus, entrando em contato com uma célula, isso aqui é uma membrana de célula, e ele consegue adentrar, então, no macrófago, geralmente, né, e se multiplicar. Aqui já é uma micrografia com os vírus dentro do macrófago, tá? E por onde é que esse SARS-CoV-2 consegue invadir o organismo humano? Mucosas e tecidos conjuntivos. Então, boca, nariz e olhos, ok? E aí, lembrando que são os que ficam expostos. Então, por que da máscara, né? Boca e nariz. E às vezes eu vejo, ontem mesmo tive que sair de casa para fazer algumas coisas de, enfim, situação médica, e eu percebi pessoas usando a máscara aqui, ó. Não sei, tá pensando que é um véu, sei lá, né? Mas não é, tem que tapar o nariz e a boca. Gente, a gente tem que pensar que se a gente não utilizar isso como método preventivo, nós vamos ficar por muito tempo nessa situação. Então, quanto maior for vamos dizer assim, a utilização desses métodos de prevenção, menor vai ser o tempo que a gente tem que ficar nessa situação. Olhos, principalmente quem lida com o público, né, é utilizar aqueles, fugiu o nome agora, que parece, na verdade, uma estrutura de plástico que cobre o rosto, mas não pode ser usado sozinho, tem que ser usado aquele material, ou seja, aquela viseira de plástico transparente, que vai cobrir toda essa região, como também usar a máscara, tá? É a situação atual, então a gente não pode fugir disso. Porque, no caso, já ia esquecendo, porque nós temos, então, 2 tipos de células que o SARS-CoV consegue invadir, então, que são essas células que a gente tem na mucosa e as células que a gente tem nos olhos, que tem essa codificação onde as proteínas conseguem se ligar e entrar nas células. Então, são os 2 locais. Então, pele, por exemplo, ele não entra. Então por que eu tenho que lavar a mão ou passar álcool? Porque as mãos são veículos para coçar os olhos, o nariz e boca. Então, automaticamente, entra em contato. Por isso que a gente tem que lavar as mãos. Roupas que a gente usa lá fora, a gente tem que chegar em casa, retirar, colocar para lavar. Se for possível, fazer higienização por um banho, quando a gente chega em casa, que fica bastante, que vai para a rua e volta, né, ou seja, vai para o meio da população, para que não leve para você, de maneira alguma, esses vírus. E eu coloquei aqui algumas informações extras sobre ele, né, o período de incubação, tempo que ele leva para aparecer é de 2 a 14 dias,
Estima-se, então, que a cada indivíduo infectado tenha potencial de disseminar a doença, aliás, para 2 ou 3 pessoas. Então, a cada uma pessoa que é identificada, a gente já sabe que tem aí a potencialidade de ter 2 ou 3 a mais. Então, nesses números que a gente tem, na verdade, são os números que são divulgados, que são percebidos, porque a população em si que não tem sintomas, não vai buscar atendimento, não é verdade? E aí nós temos, então, o teste que a gente faz molecular, que é a detecção do próprio SARS-CoV-2, a identificação dos ácidos nucleicos, que são coletados principalmente da cavidade nasal. E também a gente faz um teste sorológico, com amostra de sangue, detectando os anticorpos, IgM e IgG. IgM a gente sabe que não é bem assim, né, que fica, vamos dizer assim, mais complicado, e IgG também, mas, enfim, acaba sendo um teste útil para determinadas situações, tá? Mas o principal mesmo é o teste molecular. E aí a gente chega em outro tópico, o que são vacinas, né? Elas possuem perigo real? Bom, vamos lá. Aí eu coloquei essa perguntinha ali, porque eu já, enfim, né? Para iniciar a nossa conversa sobre vacinas são micro-organismos, ou partes de micro-organismos, que são inoculados, injetados, né? Os micro-organismos, no caso, inteiros, eles estão mortos ou muito fracos, de um limite de fraqueza que eles não vão conseguir fazer nada, a não ser ensinar o nosso sistema imunológico a se defender contra ele. Então, as vacinas são formas de ensinar o nosso sistema imunológico, o nosso corpo, a produzir anticorpos e se defender numa futura exposição a esse determinado micro-organismo e não gerar doença. É só isso. As vacinas não alteram o material genético. As vacinas não mexem com outros sistemas. O que acontece? Ah, mas eu tomei a vacina da gripe e tive febre. Ora, quando você entra em contato com qualquer micro-organismo estranho ao seu corpo, ao seu sistema imunológico, ele vai reagir. Febre é normal. O que não é normal é você ter os sintomas, por exemplo, de uma doença. Por exemplo, você foi lá e teve febre, uma febre baixa, uma febre, vamos dizer, de 37, 38 graus ali, né? Por algum tempo. Mas passou. Passou por quê? Porque o teu organismo estava lendo aquele micro-organismo, ou seja, aquela bactéria, ou aquele pedaço de bactéria, no caso, cápsulas de bactérias, flagelos, material, enfim. E aí ele identifica aquilo como um antígeno, um problema, e vai produzir anticorpos. Os anticorpos vão fazer o teu sistema imunológico reagir de uma maneira muito mais rápida contra o micro-organismo. Ou seja, você vai ensinar o teu corpo a literalmente combater o problema quando ele acontecer. Então, gente, não, vacina não causa problema nenhum. O que pode acontecer é que alguns compostos das vacinas podem se tornar, para algumas pessoas, alérgenos. O que quer dizer? Isso pode causar alergia. Então, por exemplo, quem tem alergia ao ovo, algumas proteínas do ovo, não pode tomar a vacina do H1N1, ou seja, da influenza tipo A. Se eu não me engano, já estão até modificando, ou já modificaram a vacina para que isso não ocorra, né? Lembrando do porquê, porque a vacina do H1N1, ela é produzida dentro de ovos. Lembrando, o ovo é uma célula, né? Então, a gente precisa multiplicar os vírus dentro de células, no caso ali. E aí, os ovos são utilizados para multiplicar esses vírus, para depois eles serem mortos, né, por um processo bem controlado, e serem colocados em porções para serem injetados, para que a pessoa receba aquele vírus morto, falo várias vezes morto aqui, né, para que ele, então, desenvolva a sua imunidade, a sua defesa, propriamente dizendo. E aí eu coloquei essa informação para vocês aqui, ó. Vacinas podem causar autismo? Gente, autismo não tem nada a ver com infecção, ao menos até onde se sabe, tá? Como é que isso tudo surgiu? Tá? Lá em 1998, ou seja, vocês acham que não tinham nem nascido, né, gente? Faz tempo. Um médico inglês, Wickenfield, publicou um artigo na renomada revista científica The Lancet, tá? Em seu estudo descrevendo o caso de 12 crianças que desenvolveram comportamentos autistas,
a uma inflamação intestinal. Segundo o próprio médico, essas crianças tinham vestígios, então, do vírus do sarampo no corpo. Isso é o que é publicado, que é dito aí nas internets da vida, no WhatsApp. O médico, então, supôs, vamos dizer assim, a possibilidade de que a vacina tríplice viral, que continha, então, ali, que traria a defesa contra o próprio sarampo, né, que contém esse vírus, em sua composição, tenha causado os problemas gastrointestinais, ligando isso, né, o que levaria a uma inflamação no cérebro, olha só, como não se tinha noção do que era o autismo, e possivelmente o autismo. Bom, essa afirmação foi suficiente para que muitas pessoas do Reino Unido, tá, que é onde esse médico lançou essa ideia, vamos dizer assim, entendessem que a culpa pelo autismo está na vacina. Pronto. Bom, aí, alguns anos mais tarde, descobriu-se, então, que esse médico, Wakefield, tinha forjado, olha só, os resultados da pesquisa, sendo que tem um errinho de português ali, ó. Sendo que na publicação original, ele afirmara que havia vestígios do vírus em 12 crianças pesquisadas. Porém, o médico que auxiliou o trabalho, nesse trabalho, um outro médico, veio a público dizer que, na verdade, não haviam sido encontrados os vírus em nenhuma daquelas crianças. E que o Wakefield, esse médico que forjou ali tudo, ignorou essa informação. Em 2010, esse médico, então, foi julgado pelo Conselho Geral de Medicina do Reino Unido como inapto para o exercício da profissão, ou seja, ele perdeu o registro médico, e o seu comportamento foi classificado como irresponsável, o mínimo, né, gente, e antiético e enganoso. E essa revista, então, veio a público e se retratou com relação a essas notícias essas informações totalmente falsas. E mais ao fim, eu não quis colocar tudo aqui, porque, enfim, né, veio a público também que, na verdade, o que ele queria era emplacar com a sua empresa um novo tipo de vacina. Então, ele estava colocando vamos dizer assim, em questão, ou seja, questionando ali aquela vacina específica, porque ele queria colocar a sua vacina no mercado. Então, ele já queria jogar para fundo, ou seja, tirar essa vacina do mercado para colocar nele. Outra informação também que traz sobre vacinas, muitas vezes, a vacina causa autismo e outros problemas porque contém alumínio. Gente, vocês sabem que vocês cozinham em panelas de alumínio, né? Vocês sabem disso, né? Então não tem nada a ver. O alumínio que a gente recebe em medicamentos, produtos, e que a gente utiliza, acaba retirando no cozimento dos alimentos, é infinitamente maior que qualquer outra coisa. E primeiro, não tem alumínio na vacina. Não precisa, tá? Então, não existe isso, é uma coisa que foi inventada. Fake news para mais uma vez, né? E aí eu trago, então, a importância da imunização profilática, ou seja, da vacinação contra essas doenças. E aí tem todo um programa internacional de vacinação. O sucesso da vacinação no fim, ou vamos dizer, no controle, e para erradicar, a doença infecciosa, depende, então, das propriedades do micro-organismo. E é por isso, por exemplo, que é difícil de vacinar contra os micro-organismos como HIV, que estabelece uma infecção que é muito variável de pessoa para pessoa, e que é latente, pode ficar muito tempo sem aparecer. E as vacinas são mais efetivas contra as infecções que são limitadas a hospedeiros humanos e não tem reservatório em animais. Então, por isso que a vacina contra o SARS-CoV-2, o atual coronavírus, né, e a doença COVID em si, para não se desenvolver, ela é difícil, porque o reservatório do vírus é animal extra-humano, tá? E aí a gente tem que entender que todo um panorama deve ser observado, e não pegar uma informação lá na internet e dizer, é assim e deu. Então, aqui eu peguei de livros, peguei de artigos, materiais específicos, que são seguros para a gente entender como é que funciona. A maioria das vacinas, atualmente, em uso, atua induzindo imunidade humoral, ou seja, os anticorpos são produzidos, são estimulados a serem produzidos, e isso faz com que as nossas células B, então, se tornem células de memória. Nós temos linfócitos B e linfócitos T, que são células que são ativadas aí quando a gente entra em contato com determinados micro-organismos que são mais difíceis, como é o próprio vírus.
E nesse meio tempo, a gente vai desenvolvendo uma imunidade, tá? Mas por que a gente não faz isso nesse momento, que a gente entra em contato? Por que essas pessoas morreram? Por que as pessoas não desenvolveram essa imunidade? Bom, primeiro que o SARS-CoV, ele já é um vírus específico, ele é independente daquilo que a gente conhece. Segundo, que ele não desenvolve imunidade, ou seja, ele não é identificado tão facilmente. E outra, ele ataca as células que deveriam iniciar o processo, que são os macrófagos. Então, o macrófago vai lá e captura o vírus. Nesse momento, o vírus se deixa capturar, ou ele entra no macrófago em si, porque também tem aquela estrutura das proteínas, automaticamente o macrófago não faz a sua fagocitose, e não vai expressar, né, que tem um problema no ambiente. Os linfócitos B e T não fazem o seu serviço, porque o macrófago também está sendo utilizado como um ninho, vamos dizer assim, um local de replicação. No final das contas, a gente não consegue produzir imunidade entrando em contato com o próprio vírus, tá? Então, imunidade de rebanho não existe, tá? A imunidade de rebanho acontece só se for artificial. Como? Vacinando. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui, tem uma legenda, a pessoa suscetível a pegar uma infecção, a pessoa que está imune e o infectado. E aí nós temos transmissão e a transmissão bloqueada com essas linhas no meio da flecha, tá? Então, nós temos o infectado. As pessoas que são suscetíveis estão aqui. Sem imunidade, elas vão pegar, todas as pessoas vão pegar. O vírus, a bactéria que seja, né, o exemplo. No caso que a gente tem uma imunidade de rebanho artificial, ou seja, induzida, essas pessoas que estão em amarelo, por exemplo, elas são imunes, porque elas tomaram a vacina. Essa aqui é susceptível. E essa já está contaminada. O que acontece? Olha a quantidade de pessoas que já têm imunidade ao redor daquela inicial. Quanto mais pessoas estiverem imunizadas, a gente vai fechando o cerco para aquele micro-organismo e ele não consegue se proliferar. Ou seja, ele morre no caminho. Por isso que a gente tem que tomar as vacinas, tá? Coloquei algumas classificações de vacinas. A gente tem vacinas bacterianas e virais, atenuadas ou inativadas, ou seja, o micro-organismo enfraquecido ou morto. As vacinas de antígenos purificados, que a gente pega, então, pedaços do micro-organismo, né, e aí a gente produz a vacina. As vacinas de antígenos sintéticos, que a gente utiliza a tecnologia de DNA recombinante. Depois, se vocês quiserem, pode pedir para as professoras que eu mando algumas informações sobre isso, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. As vacinas vivas, envolvendo vírus recombinantes, e aí são vírus modificados também, e as vacinas de DNA, que é de última geração, que vai ali acabar induzindo uma resposta humoral, ok? Essas são as doenças, já estou finalizando, gente, essas são as doenças emergentes até 2018 e as reemergentes, aquelas que reapareceram. Então, ali a gente tem doenças hemorrágicas, encefalite espongiforme bovina. E aí, tem várias aqui que a gente pode observar. Só que a gente tem que botar uma observação, na verdade, maior aqui. Deixa eu ver, ela tá tão pequenininha, né, que, na verdade, essas imagens aqui acabaram ficando um pouquinho mais inferiores de qualidade. Não é aqui, aqui. Aqui, o mormo, por exemplo, né, que passou a ser diagnosticado em algumas regiões do país, além da região Nordeste. Então, ela dá em equinos, ela começou a ser transmitida, né, para outros locais. São doenças reemergentes que são complicativas. Então, olha só quantos animais e quantas espécies a gente tem, ou melhor, de grupos de micro-organismos que podem se tornar problemas. E eu vou trazer uma informação extra aqui. Segundo o que se tem de tantas coisas que eu já li, porque assim, gente, ó, foi produzido muita coisa. Desde o momento do surto, do início do surto, se transformando em epidemia e depois pandemia, SARS-CoV-2, muita coisa foi publicada, né? Então, é difícil a gente conseguir ler tudo que tem aí, produzido de artigos e coisa e tal. Mas o que se tem informação é que essa é um ensaio para uma situação complicada, ou seja, a gente sabe que a gente está passando por um ensaio, a gente tem que ver se a gente vai conseguir entender o que está acontecendo, e vamos dizer assim, ter a atitude correta, né, levar a ciência a sério,
e não ficar questionando uma coisa que você nem sabe. Então, se você não sabe, você vai ter que aprender para depois questionar. Eu não bato de frente com uma pessoa, eu não questiono, eu não critico uma pessoa de uma outra área se eu não tenho conhecimento daquela área. Então, quando você tiver conhecimento de base, você pode até conversar e trocar ideia e coisa e tal. Senão, você tem que apenas coletar informações para, vamos dizer assim, para construir o seu conhecimento, que é muito diferente do que se tem atualmente, né? Então, não é porque você viu no YouTube, não é porque você viu no WhatsApp, porque você viu no Facebook, no Instagram, que é certo. Olha a fonte, né? Então, isso é muito sério. E aí, eu coloco isso aqui para vocês. Todas as tecnologias e produtos de nosso cotidiano são frutos da ciência, vocês sabem disso. Nós estamos fazendo essa comunicação porque a gente tem a ciência, ou seja, a internet não veio do céu, não caiu do céu. E aí eu vou colocar uma pergunta para vocês que é retórica. O quanto a sua vida depende da ciência? Isso na questão de tecnologias, de saúde, de informação, de escola, de tudo, de tudo mesmo. De comida, de vestuário, tudo envolve ciência, gente, tá? Tudo. A nossa vida, eu posso dizer para vocês que a minha vida depende 100% da ciência. Então, e vocês? O quanto isso depende? E aqui são as referências bibliográficas, aqui eu usei, né? E aí, para finalizar, então, para abrir para questões para vocês colocarem as perguntas de vocês, que nós tenhamos paciência, esperança, resiliência, parcimônia, para dosar as coisas, discernimento para diferenciar, clareza naquilo que a gente está vivendo e muita serenidade, né, gente? E aí, uma obrigada, então, pela participação de vocês, e eu fico por aqui e espero, então, que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, que é quase um monólogo, né, gente? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Fico à disposição para vocês fazerem as suas perguntas. Pode colocar aqui no chat, por favor. Os meus alunos ali, ó. Foi puxando a minha. Olha os meus alunos puxando meu saco ali, ó. Ai, não, imagina. Perfeita, Simone, nossa. Muito obrigada, assim, acho que fosse muito clara no que tu falou, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu tô vendo meus alunos te dando parabéns, tá? Chamando de maravilhosa, porque é engrandecedor, assim, é maravilhoso te ouvir e ver tu apresentando isso daí, foi muito bacana mesmo. Que bom, fico bem contente. O pessoal ali do terceiro, eu acho que agregou, sabe? Eu acho que esclareceu algumas coisas que a gente achava que sabia, mas na verdade a gente não sabia. Na verdade, Janine, e professoras e professores, uma coisa que eu aprendo, a gente tem que aprender, né? Que a gente tem que sentar, ouvir, para depois poder falar. E uma das coisas que a gente tem que atualmente fazer, muito. E assim, eu indico para o pessoal que tem dúvidas, gente, a professora Karina, ela disse que eu sou como é que se diz? Como é que tu diz, Karina, que eu tiro as tuas dúvidas das fake news? Tu derruba, tu é o meu radar de fake news. Qualquer coisa que eu recebo, eu mando para Simone. Miga, me diz se isso é verdade. Eu tô ficando louca? Me diz. Eu falei isso para os meus alunos. Gente, vocês têm que assistir a palestra porque o Enem, o vestibular, é perguntas e vai pegar a galera nas fake news. Vocês precisam assistir. E ela é doidinha igual eu falei. E eu faço as minhas palavras, Simone, do nosso aluno ali, né? O Samuel, que ele disse que a gente ficaria mais 2 horas aqui te ouvindo. E realmente, assim, é muito enriquecedor. A gente agradece muito a tua disponibilidade como professora, né, da nossa instituição, agregando, né, o nosso trabalho que a gente vai estar fazendo com eles na semana que vem, que é sobre o álcool e o sabão na pandemia, e mostrar essa parte biológica, né, e mostrar também como depois a química e a biologia, elas estão juntas, né, não é uma matéria que tu consegue estar separando, né. Então, assim, a gente agradece mesmo de coração e a gente está aberto ali às perguntas, né? Se algum aluno quer perguntar alguma coisa, tá? Mas eu acho que foi muito claro, assim. Muito obrigada mesmo. Ok. Eu quero fazer um monte de perguntas. Eu estou cheia de dúvida.
A diretora. Um monte de pergunta. Ô, Elton, depois nós assistindo ontem como é que se diz, o curso que nós estamos fazendo, né? Eu acho que nós temos que indicar a Simone para fazer parte do comitê. Isso. Ótimo. Muito, muito bom, imagina, excelente. Eu estava louco que terminasse lá para eu poder vir para cá para assistir a live. E, Ivy, eu fiquei feliz porque é um monte de participantes, né? Tem até aluno da noite participando, eu vi ali a Maria Helena, de análises clínicas. E... muito legal, muito legal. Eu fico muito... E assim, o Jadir ali da administração, né? Muito legal, né? Eu acho assim que até... como é que se diz? Nunca é demais essas informações sobre esse assunto, né? Nunca é demais, nunca é demais. E assim, e como nossos alunos têm que saber, as crianças têm que saber, todo mundo tem que saber, né, Elton? Ali a gente participando daquelas comissões, a gente sabe que é só passando as informações e que a gente pode mudar essa situação, porque nós vamos ter que viver com ela, nós não podemos fugir dela, né? Então... Vamos ter que nos acostumar, né, Maristela? Mas o muito, ser humano, ele é muito bom para isso, ele se adapta, o ser humano, ele se adapta. Quando ele não se adapta, ele adapta o ambiente para que ele consiga sobreviver. Então... Zoonose eu aprendi ontem à noite assistindo porque aí eu achava que zoonose era só animal, né? Aí não, também está relacionado com o ser humano. Achei que nós não fazíamos parte da zoonose. Então, é muito interessante. A gente só tem a agradecer, né? E eu acho que tem que fazer mais assim, mais encontros assim para a gente estar. Acho que esse também deveria ser feito para os primeiros, para os segundos. Vocês viram os pais querendo assistir? Vocês viram os pais indignados? Como é que é? Eu entrei nesse link, eu não consigo entrar. E aí os orientadores lá passando os links para os pais, porque os pais também queriam entrar na reunião. Foi complicado, o YouTube deu uma rasteira hoje, né? E é complicado mesmo. Não, aí eu passei uma informação para os pais, aí quando chegou 1h da manhã, já passei outra que a Karina tinha mandado, que tinha mudado, aí hoje eu vi que os pais querendo entrar, e aí os orientadores passando outra... É que, na verdade, Maristela, nós íamos fazer tudo pelo YouTube, só que pelo YouTube a gente não consegue colocar aquelas apresentações ali, os slides. Então, só seria eu falando, na verdade. E os slides são muito importantes. E o que aconteceu? Eu tive que fazer uma adaptação, aí o professor Edilson, ali da informática, me ajudou, eu fiz um curso express de ontem para hoje com ele, e aí enfim, mas o sistema é complicado, o YouTube ele bloqueia bastante coisas, então... E assim, na quarta-feira que vem vai ter curso na escola para usar as 4 lousas, né? Sabe, as lousas digitais. Então, assim, seria muito bom se vocês todos fossem participar do curso, porque aí, com cuidado, né, dá para a gente entrar lá no espelho, dá para a gente ter distância, e aí ele vai, como é que se diz, o Gustavo vai ensinar, porque antes que o Estado vai disponibilizar, talvez daqui um mês ou ano que vem, então, mas a gente não pode deixar aquele material lá, né? Lembrei muito das aulas de vocês, né, que gostam de fazer desenhos, que gostam de coloridos, que gostam de... eu também sou visual, né, gosto de coisa bem... Então, gostaria de ver vocês participando na semana que vem, na quarta-feira, vai ser à tarde o Gustavo vai estar ensinando, era só os orientadores, mas vai ter orientadores, professores, vai estar um grupo de pessoas bem grande, bom, né? E aí marcado, então. Marcado. Então, hoje saiu no jornal que nós ganhamos o laboratório de eficiência energética, né? A gente não podia divulgar antes, mas hoje está nas páginas do Jornal de Criciúma.
Então, está chegando essa semana, então vocês vão ver reforma lá no laboratório na frente do CCD, no laboratório de edificações. Quer dizer, é mais um ganho, né, para a escola, muito bom, mas, olha... Beleza. O professor, os alunos estão perguntando às professoras de Química se vai ser disponibilizado o link para eles depois assistirem a gravação. Sim. Ah, beleza, ó, vai ser, gente. E assim, ó, sim, os slides eu já passei para a Karina, o PDF, sim, então ela disponibiliza para vocês, tá? Fiquem à vontade. Está no Face da escola. Ah, sim, com certeza. Sim. Então, a gente pode finalizar, né, gente? Podemos. Podemos, 11h30 já. Eu agradeço aí a participação de todos, né? Se precisar, vamos fazer mais um momento desse. Se a Maristela quiser, também a gente faz um primeiro ano, um segundo. Fiquem para a foto final. O sol está saindo, mas fiquem para a foto final. Fiquem para a foto, gente. Não fujam. A Janine vai bater, né, Janine? Bate aí, Janine. Vou fazer um print aqui. Quem puder abrir a câmera aí, ó, rapidinho. Que aí a gente... Agora gostei. Ó, vendo a Alicia. A Alicia pegou o lugar da Maria, eu chamo sempre de Maria Helena, Maria Salete. Maria Salete, é. Mariana, linda. Não sei isso, abram as câmeras para ficar bem colorida a nossa tela, né? Isso aí, ó. Joga o cabelo para trás. Arruma o cabelo. Passa o perfume. Uma pescocinho de cisne para frente. Deixa eu ver aqui, peraí. É boba, né? Um monte de janelinha, peraí, ó. Fazer aqui, vou fazer um print da tela. Gente, muito bacana, assim, muito legal. Simone, gratidão, né? Como os outros, a palavra... É verdade. Expressa o que a gente está sentindo. Muito obrigada. Tá? Um abraço para vocês. Gostei muito, Simone. Assim, obrigada pelos profs presentes. Também, verdade. Ah, obrigada, ficamos em casa, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Um beijo a todos, bom resto de semana. Opa! Ô, Janine, é tu que tá gravando? A Simone que botou para gravar, mas eu consigo parar de gravar aqui. A gente que agradece a presença de vocês, né? De quem... Ó, vou interromper aqui a gravação.